Boa noite a todos, eu já cumprimentei alguns, então hoje eu vou ler o currículo do Gabrielzinho. Para quem conhece o Gabrielzinho, agora é Gabriel de Oliveira Leone, que vai ser nosso palestrante de hoje. Ele é estudante do curso de Direito nas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, cursando o 6º semestre. Cursou inglês na cultura inglesa e fez intercâmbio no Canadá por 6 meses, durante o ensino médio. Cursa francês em algumas aulas particulares. Atualmente trabalha como assistente administrativo na empresa Conan, consultoria em administração municipal. Vamos lembrar que o nosso palestrante tem apenas 20 anos. Começou a se interessar pela área de renda variável aos 17 anos. Foi se apaixonando pela matéria. É um estudioso que procura analisar as empresas listadas na Bolsa de Valores, seus vários segmentos e como elas se comportam em momentos de alta e em momentos de crise. Gabriel, a palavra é sua. Boa noite a todos, meu nome é Gabriel, tenho 20 anos, e antes de começar a nossa palestra, eu queria só fazer um breve disclaimer, que nenhuma das... O áudio tá bom? Tá. Que nenhuma das... Tá ok o áudio? Tá. Que nenhuma das empresas aqui citadas ou de forma... Nos slides, a recomendação de investimento. Só... Agora deixa eu compartilhar aqui. É a tela, essa. Vê se vai. Eu falei para mim, não parece. Ah, é porque essa aqui... Não, não é. Essa aqui. Aí já foi. Então aqui a gente vamos conversar um pouquinho sobre a independência financeira ao alcance de todos. Porque aqui em casa a gente debate muito, né? Ninguém quer ficar ao longo do tempo e depois depender do governo para pagar aposentadoria, e todo mundo quer ter uma qualidade de vida bem relevante. Então, para começar, eu queria fazer uma indagação aos senhores. O que há em comum entre as pessoas bem-sucedidas financeiramente? Ou seja, aquela pessoa que ela não depende de ninguém para pagar o aluguel, se sustentar ou ter as suas regalias, viajar e tudo mais. É que todas elas, ou elas são empresários, ou elas são sócias de empresas. Então, aqui eu trago aos senhores um meio que é através da renda variável, que é possível a gente, ao invés de ser sócio de... Não, ao invés de a gente ter o todo de um posto de gasolina só, nós conseguimos ser um pequeno sócio de uma grande empresa como o Grupo Ultrapar, que é dono do Ipiranga, como o Grupo Cosan, que é dono do Shell. Então, e desmistificar um pouco a relação entre patrimônio e renda, porque o brasileiro, a gente vê que ele cultua o patrimônio. O patrimônio, ele não te gera renda, porque o que paga as suas contas no final do dia é a renda do seu patrimônio e não necessariamente o seu patrimônio. Às vezes as pessoas têm um patrimônio gigantesco, só que elas não conseguem fazer nada com aquele patrimônio. Ou ela vai vender quando ela tiver numa idade mais avançada, ou seja, ela tá regredindo o seu patrimônio, ou ela vai ter uma renda que seu patrimônio ou através de royalty, ou através dos dividendos das ações e tudo mais. Aqui a gente tem um comparativo entre a renda fixa, que todo mundo fala que é fixa, mas ela não é fixa, porque se a gente pegar agora a nossa taxa Selic, ela está oscilando, nossa taxa de juros aí, que é atrelada ao CDB, ela chegou a 2% na pandemia, agora ela já está em volta dos 6%, semana que vem provavelmente vai aumentar 1 ou 1,5%. Só que a gente também vê que a renda fixa, ela não leva ninguém para lugar nenhum. Se os senhores veem ao longo do tempo, ninguém consegue ficar rico ou ter uma independência financeira ou uma renda que sustente seus custos
ao longo do tempo através da renda fixa. E aqui eu trouxe até uma imagem aos senhores, que é para a gente fugir desse senhorzinho que está aí na porta da Previdência Social, ou seja, ele é dependente do governo. E a nossa Previdência Social, atualmente, ela já está fadada a quebrar. Porque se a gente pegar a nossa pirâmide etária, a faixa etária, o número de idosos cresce e o número de jovens não aumentam no mesmo patamar. Então, a gente vai ter no futuro muito idoso, pouca gente produtiva economicamente e o governo vai ter que arrumar alguma solução para custear o salário dos idosos. Em contrapartida, nós temos a renda variável, que pelo nome já diz, ela oscila, mas também nós temos uma pessoa que ela não depende de ninguém, ela depende única e exclusivamente das empresas que o sustentam, que são os empresários. Como, por exemplo, posso citar para os senhores, um jogador de futebol, o que ele tem? Empresa. Um cantor, principalmente sertanejo, o que ele tem? Empresa. Então, por mais que essas atividades elas gerem resultados bem grandiosos, mas por trás, todas essas pessoas elas têm empresas. Então, e aqui eu faço uma integração o que os senhores querem ser no futuro. Aí aqui eu quero desmistificar algumas coisas. Quando a gente aloca um capital num CDB, para onde vai o nosso dinheiro, né? E aí, eu mostro aqui para os senhores. Tem essa empresa, Mosaico, ela é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de cashback, ela é dona do Buscapé e do Bom de Faro, que é aquele site onde você pesquisa os preços. O BTG, ele tem 13% da companhia. Aí, quando a gente vai para o nosso lado direito, nós temos Energisa, ela é uma das maiores empresas de energia. O Itaú, ele tem 7% da companhia. Quando a gente vai aqui no IRB, que é o Instituto de Resseguro do Brasil, ou seja, ele faz o seguro da seguradora, a gente olha os donos da companhia, é o Bradesco com 15% e o Itaú com 11%. E quando nós vamos no último a Cielo, nós temos o Banco do Brasil com 28% da companhia. Isso mostra que quando a gente chega no banco e o gerente do banco fala ações, nossa, que risco, o banco ele é contraditório. Por quê? Porque ele pega o seu dinheiro do CDB, que é o crédito de depósito bancário, e ele aloca em empresas. Por quê? Porque ele sabe que o CDB ele não leva ninguém a lugar nenhum. Se o CDB fosse bom, o banco pegava os bilhões dele e alocava no título ou do banco, do próprio banco, ou do parceiro dele. Portanto, o banco ele pega o nosso capital, ele te devolve 6%, que é o que está hoje, só que nas empresas ele consegue 1 milhão de vezes a mais do que esse 1%, né? Então, e outra coisa é que, além disso, os bancos, através dos seus investimentos, comprando participações de 10, 15, 20, 5% nas companhias, eles conseguem diversificar a receita. Por exemplo, se acontecer alguma crise bancária, o banco sofre. Só que como ele tem participação numa empresa de energia, numa empresa de gás, outras companhias, então acaba mitigando o risco do próprio negócio dele. Aqui eu vou mostrar para os senhores como que a gente pode se tornar sócio, né, dessas companhias que é através da Bolsa de Valores, que é o mercado onde se negociam ações, sociedades de capital aberto e outros valores imobiliários. A título de comparação, eu trago aqui alguns fatores dos mercados, tanto do Brasil, dos Estados Unidos e da China. O Brasil hoje tem, em média, 400 empresas, os Estados Unidos tem 5.500 empresas listadas, ou seja, passíveis de investimento. A China tem 3.500 empresas listadas. Quando você vai comparar com o número de investidores, o Brasil tem 4 milhões de investidores, os Estados Unidos tem 200 milhões de investidores, que dá mais ou menos 65% da população. E, para agregar, mais de 50% do patrimônio do americano está em ações. E, na China, 90 milhões de investidores. Se a gente fizer
uma comparação entre o mercado desenvolvido e o número de desempregados é correlacionado. Se a gente tem um mercado forte, o número de desempregados é menor. Se a gente pegar no Brasil, nós temos 14% de desempregados. Nos Estados Unidos é 5% e está diminuindo. Se a gente pegar na China, é 4% em média. Então, nós temos um alto índice de correlacionalidade. E aqui, nós temos algumas empresas que nós usamos e às vezes a gente nem sabe que a gente usa. E o brasileiro, ele tem a falsa ideia de achar que sempre o Brasil é ruim. E não é verdade. Se a gente pegar a Vale, ela tem o melhor minério de ferro do mundo. Não é do Brasil, não é da América, é do mundo. Nós temos o Banco do Brasil, é um dos bancos mais rentáveis do mundo e um dos mais baratos. A Suzano, de papel e celulose, por exemplo, ela planta o eucalipto. Aqui no Brasil, ela corta o eucalipto em 5 a 7 anos. Na Europa, são 30 anos. Então, algumas empresas aqui, elas têm umas vantagens competitivas, sendo estatais ou não, muito fortes. Por exemplo, a gente tem o grupo Cosan, que é o grupo da Shell, ele tem a Raízen, é o da Comgás, é dono dessas marcas. Então, nós temos a própria Petrobras. Aqui, eu quero fazer uma relação entre a economia vai mal, necessariamente as empresas da Bolsa vão mal? Ou o Bolsa é o PIB do Brasil? Porque agora a gente vive esse dilema, né? Se você assistir jornal, televisão, a economia está indo por água abaixo. Só que não necessariamente as empresas da Bolsa, que é a nata, ou seja, são os líderes de mercado, não necessariamente eles vão mal e eles ainda gostam das crises. Por quê? Porque a crise, ela segrega, é o darwinismo, ou seja, sobra quem é bom. Então, e normalmente as empresas da Bolsa são boas. Lógico, cabe análise. Mas se a gente vê aqui, ó, o lucro das empresas de capital aberto em 2021 subiu 245%. A 3R Petroleum é uma empresa de petróleo, ela vai fazer uma oferta agora de captar 1,5 bi para investir no país. A Comgás, semana passada, que é a Compass é a dona, ela comprou agora a Companhia de Gás do Sul por 900 milhões de reais. Fusões e aquisições estão bombando, justamente porque a crise ela gera oportunidades. E a Rumo, que é uma subsidiária da Cosan, ela é uma empresa, a maior empresa de ferrovias do Brasil, ela fez um contrato de 11,2 bilhões de reais numa ferrovia do Mato Grosso e vai ficar pronto em 2030. Isso cabe salientar que o empresário ele não está preocupado com o político do ano que vem, o que vai acontecer ano que vem. Então, porque o curto prazo em política, ele é irracional. A gente não sabe o que vai acontecer no curto prazo, mas no longo a gente sabe, porque é sempre igual. Então, o empresário, ele está buscando, o investimento dele não é para daqui uma semana ou daqui um ano, o investimento dele é a longuíssimo prazo. Então, ele deixa para trás eventos como política, como Copa do Mundo e etc., ele deixa para trás. Então, ele aloca os seus recursos. Por mais que a taxa de juros esteja, isso cabe salientar, as taxas de juros vão voltar a subir, vai chegar a 10, 11, e aí muita gente vai voltar para o CDI e vai falar que é bom. Só que o empresário, ele continua investindo porque as taxas de retorno aqui no Brasil, principalmente, são muito altas. Então, nós temos. E aí, muita gente fala, né? Mas para investir precisa de muito dinheiro, precisa ser milionário. Isso não é verdade. Se a gente vê aqui, o Banco do Brasil, que é um banco mais barato da Bolsa hoje, um dos mais baratos, ele custa R$ 28,90. Ou seja, você consegue ser sócio do Banco do Brasil, que é o banco que ele tem agência até lá no Nordeste, onde ninguém às vezes chega, ele tem agência, o Banco do Brasil. A Sanepar é uma empresa de saneamento do Paraná. Ela é uma empresa que ela custa R$ 3,80. R$4. Quem tem R$4, ele consegue ser sócio da empresa de saneamento do Paraná. E aqui nós temos a própria Bolsa, que as ações são listadas, custam R$12,60.
o que eu quero trazer aqui é que todas essas empresas, ela não tem concorrência. Por exemplo, o saneamento da Sanepar no Paraná. Quando chega a conta de água e de esgoto, água e esgoto, que é o saneamento, na casa do paranaense, ele não tem opção de escolha. É diferente quando ele vai comprar uma geladeira, ele pode comprar na Magazine Luiza, na Via Varejo, na Americanas, em inúmeros pontos de venda. Aqui não. Ou ele paga ou corta a água. Então, ele não tem opção. São empresas à prova de qualquer crise. Então, vai ter uma inadimplência, tal, mas só que há empresas que... Tanto é que basta ver a quantidade. O Banco do Brasil tem 200 anos. Então, não é uma empresa que... Ele já passou por pandemia, ele já passou por crise, banco quebrando, e ele continua aí até hoje. A Klabin, a Faz de Conhecimento, ela tem 120 anos. Então, são empresas que elas já estão no mercado há muito tempo e elas já passaram por diversos momentos de crise e elas continuam aí bravamente aumentando seus lucros e criando oportunidades. Aí aqui eu trago essas crises são geradoras de oportunidade. Se a gente for ver a crise, o senso comum é que a crise ela afeta todo mundo de mesma forma, mas isso não é verdade. Na bolsa, nas crises, tudo cai, mas nem tudo é afetado. Por exemplo, empresas como aqui, água. Alguém vai deixar de tomar água ou tomar banho porque tem crise, porque tem Covid, porque o banco quebrou? Ninguém vai deixar. Então, são empresas, por exemplo, a Sanepar, que já comentei, a Copasa, que é de saneamento de Minas Gerais, a própria Sabesp. E aqui cabe salientar que a Sabesp, por exemplo, ela é uma companhia que ela não é ela que depende do governo, que é o senso comum. O governo depende dela, porque se não é a Sabesp para fazer, não existe outro que faça. Então, são companhias, por exemplo, agora, a Sabesp dividiu por 2 na Bolsa. Só que alguém deixou de tomar, alguém deixou de tomar banho? Não. Então, e o lucro da companhia continua crescendo. E é um setor que é um dos que mais demandam investimento no Brasil atualmente. Outro setor é o de energia. O de energia, quando chega em casa, Enel, não tem opção. Ou é Enel ou é Enel. Então, aqui nós temos a Taesa, a ISA-CETEP. Por exemplo, a Taesa é uma empresa, ela dividiu por 2 na pandemia. Só que a pandemia ajudou ela. Por quê? Porque o IGPM ele foi lá em cima, os contratos da Taesa são corrigidos pelo IGPM, então ela ganhou muito mais com o Covid do que sem o Covid. Então, é lógico, o Covid não foi bom, tudo, mas para a empresa, muito bom. Agora, se a gente pegar companhias como a S Brasil, ela é uma das maiores companhias que investem em energia renovável, é o futuro. Agora, cabe cada um analisar o projeto da empresa e se cabe o investimento ou não. Porque na bolsa existem empresas boas e existem empresas baratas. Só que boa e barata é o que a gente está garimpando, né? E aqui eu vou fazer uma comparação. Eu falei de água e energia e é a conta que chega e tem que pagar. Outro setor é o de telefonia. O WhatsApp caiu, teve gente entrando em crise. O WhatsApp caiu há uma semana atrás. Tem o setor de gás, que é o da Comgás. Então, são algumas empresas, até a Comgás é 100% privada, é da Cosan. Então, são empresas que elas são a provas de crises. Em contrapartida, nós temos setores da economia que o setor é perene, só que as empresas não são. Por exemplo, o setor de aviação. Se você olhar ao longo do tempo, todas quebraram. VASP, Varig, Transbrasil, agora a TAM já está em recuperação judicial. Mas por que quebra? Porque é um setor que ele não depende dele, ele depende dos outros. Ele depende se a economia vai bem, se a gasolina tá, como é que está o querosene da aviação, como é que tá o preço do leasing, como que se o povo tem dinheiro para comprar passagem ou não. Portanto, é uma empresa que é mais para uma possível alavancagem financeira do que para você manter ela ao longo do tempo. Outro setor
nesse mesmo jeito é o próprio varejo, como eu já comentei. A pessoa vai comprar algum item na Casas Bahia, tem esse mesmo item na Magazine Luiza, na Americanas. Então, ele é passível de concorrência. Ou seja, quando você entra aqui em casa mesmo, quando eu preciso comprar alguma coisa, eu vou buscar o preço melhor. Então, eu não vou comprar porque é da Magazine, eu não vou comprar porque é da Via Varejo, não, eu vou comprar o produto que é mais barato e o produto que eu quero. Então, são empresas que ao longo do tempo, elas não se mostram perenes ao longo do tempo, né? Aí aqui tem um slide. Por que investir? Para você, como a imagem mostra, você não chegar numa idade que você precisa pensar em como gerar renda para você ter uma estabilidade lá na frente, ou para o próprio isso para o jovem, ou para o próprio idoso, para ele, porque ele também tem que pensar que ele não pode pensar, mas já tô de idade. Não, ele tem que pensar que ele vai viver mais um tempo. É claro, a árvore que o jovem vai ter que plantar hoje pode ser um mogno que demora 30 anos para crescer. Já o do idoso tem que ser um eucalipto, que demora 5, 7 anos. Então, ele precisa de uma árvore menor. No âmbito de investimento, é claro que ele vai precisar de um aporte maior para ele conseguir uma independência financeira. Isso é... Agora aqui, investindo, a gente gera emprego, não é o dinheiro da poupança que fica parado. Por exemplo, se você chegar nos Estados Unidos ou no próprio Canadá que eu morei, perguntar o que é poupança, o que é CDI, o cara pergunta para você o que é isso. Ele não sabe. Por quê? Porque isso não existe lá. Então, a alocação de capital deles é em empresas. Tanto é que agora tem até um dilema que eles estão até pagando caro nas empresas, porque ele tem dinheiro e ele é obrigado a comprar ações. Então, ele acaba alocando até mesmo estando caro. Então, você tem uma geração de emprego, você tem uma valorização de capital ao longo do tempo. Por quê? A gente vê agora a inflação. A inflação deteriorou o capital de todo mundo. Quem tinha dinheiro na poupança tinha 10 quilos, o dinheiro para comprar 10 quilos de arroz, hoje ele compra 2. Só que as boas empresas, ela repassa o custo. Por exemplo, o banco, ele repassou o custo. A empresa de energia, a energia subiu, ela repassou o custo. Então, a inflação, você acaba sendo imune à inflação. A conta da água, ele passa o custo. Então, são alguns setores. Você desenvolve o país, porque quando você gera um investimento, você gera mais empresas, mais infraestrutura e acaba desenvolvendo o país. Você consegue uma liberdade financeira e uma melhor qualidade de vida. E aqui a maioria dos brasileiros, eles estão no final da fila esperando receber, ou até o auxílio agora, que vai ter. Ou você pode ter empresa que vai gerar lucros, dividendos e os lucros cada vez maiores. Aqui é até um dilema que minha mãe me falava quando eu tinha 7 anos de idade. Ela me deu uma moeda de R$1 e falou, planta, o que der de dinheiro é seu. Só que, metaforicamente, isso é verdade. Se você plantar esse dinheiro ao longo do tempo, como a gente pode ver na imagem, a árvore cresce e gera frutos. Então, isso é os dividendos. Se você começar a comprar ações de boas companhias ao longo do tempo, a gente vai ver que a quantidade de ações é o que vai ditar a sua renda, não o volume financeiro como na renda fixa. Portanto, por que as crises geram oportunidade? Porque se as ações, um exemplo, a Eletrobras, no estatuto dela, ela tem que pagar R$1,60 em média ao ano em dividendos. Então, se as ações hoje custam R$33, o percentual de dividendo frente ao valor da cotação é pequeno. Agora, na época da Dilma, em 2015, as ações chegaram a R$8.
Quem comprou 100 mil ações da Eletrobras, ele tem um salário de 10 mil por mês. Ele está aposentado. Então, você tem esses dividendos e você tem que saber aproveitar as grandes oportunidades que o mercado vai dar e sempre deu. Aqui a gente tem algumas empresas que, se a gente pegar o histórico delas, os últimos 10 anos, como tem nas imagens, nós podemos ver que a rentabilidade delas é muito parecida. Por exemplo, a Vivo, que é a empresa de telecomunicações, a maior hoje, ela deu uma média em proventos, livre de imposto, até agora é livre de imposto, estão querendo taxar, de 7,30% ao ano, ou seja, real. Então, é um dinheiro real, está entrando na conta livre de proventos, e o reinvestimento desses proventos é o que vai fazer com que o seu dinheiro se multiplique ao longo do tempo. Por exemplo, esses 7% realocados, ele vai gerar no outro, se esse 7% gerou R$ 500, no próximo dividendo, ou no outro ano, ou se for semestral ou trimestral, seu dividendo vai ser cada vez maior. Por quê? Porque você vai ter mais quantidade de ações no seu nome. Tem aqui o BB Seguridade, que é a área de seguros do Banco do Brasil, que ele é dividido, ele deu 6,5% ao ano nos últimos 10 anos, nos últimos 8 anos. Se a gente pegar, nós temos o Banco do Brasil, o próprio banco, ele de 2011 até 2021, a média dele é 6% de dividendo livre de imposto. Então, nós temos aqui o banco fora a valorização de capital. Porque as ações antes, por exemplo, em 2000, tem até uma história do Luiz Alves Pais de Barros, é um dos maiores investidores da Bolsa. Ele vendeu um sítio em Cotia, a mulher pagou em ações do Bradesco. A família dele ninguém queria. Aí a mulher vendeu em ações do Bradesco, as ações viram por 2, todo mundo vendeu, menos ele. Isso, as ações que ele recebeu equivaliam a 1% do Bradesco. Lá atrás, valia 2 milhões de dólares. Hoje, vale mais de 1 bilhão, mais de 1 bilhão e poucos de reais. Então, fora os dividendos que ele já recebeu ao longo do tempo. E aqui nós temos a Taesa, que é uma empresa que ela é super estável, muito difícil de cair. Ela caiu mesmo por causa do Covid. As cotações dela sempre crescentes ao longo do tempo. E ela deu um retorno para os seus investidores de 11% em média ao ano. Só que o que vale salientar aqui é que não é 11%, porque 11% em um ano, aí você reinveste, mais 11% dos 11 mais o seu capital, ou seja, você gera um juros compostos, que é os juros do cartão de banco. A gente está acostumado com os juros do cartão de banco contra a gente. Mas só que imagina os juros do cartão de banco ao nosso favor. Então, é isso que as ações são capazes de gerar. E aqui cabe essa imagem, é para quê? Que nas ações, a gente não pode ter a lupa na mão, nós temos que ter o binóculo na mão. O assessor de investimento e a corretora, ela não olha para daqui 5 anos, 3 anos, ela olha para daqui 1, 2 meses. Isso daí nunca vai gerar um ganho substancial. E você olhando como aqui tem o telescópio do menininho, você tá olhando o que ninguém está vendo. E, além disso, você tem que conhecer aonde você está alocando seu capital. Vou dar um exemplo. Hoje, eu invisto na Taurus Armas. Segunda-feira, eu fui lá visitar, no Sul. Todo mundo consegue visitar, mandar e-mail. Toda empresa tem RI, que é a relação com o investidor. Então, pode mandar e-mail. Todos eles são super solícitos. E quando você vai visitar, você vê aonde seu dinheiro está sendo alocado, você vê os funcionários, você vê como que a empresa está. Às vezes a cotação cai 10% num dia. A empresa não mudou nada, ela continua lá, fazendo as mesmas coisas, só mudou porque tem mais vendedor do que comprador. Então,
ele cada vez mais cada vez mais a cotação ela vai acompanhar o lucro da empresa. Isso no longo prazo é fatal. Tanto é que quanto mais longo for o prazo, é menor o risco de você investir na bolsa. E na bolsa, o risco, ao meu ver, é quase zero. É melhor você ser sócio do banco do que ficar dependendo dele, ficar usando os produtos dele, né? E aqui é para a fim de mostrar que o Barsi, ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Quando a filha dele fez 16 e 17 anos, ela pedia mesada. O que ele fez? Ele deu uma quantidade de ações da Ultrapar, que é a empresa que hoje é dona do Posto Ipiranga, que equivaleria a R$300 por mês. Isso fez com que ela visse que quem estava pagando a mesada dela não era o pai dela, era a empresa. Ou seja, se o lucro da empresa for crescente ao longo do tempo, maior seria a mesada. E se ela pegasse esses R$300 da empresa e reinvestisse na própria empresa, no mês seguinte ela teria 301, 310, 400, 500, 1.000, 10 mil reais. Então, esse é o efeito da bola de neve dos juros compostos. Além disso, aqui tem. Quando você pensa em presentear a si próprio ou alguém, pense em presentes vitalícios, que gerarão mais presentes no futuro, de forma a se tornar um pequeno acionista de um grande projeto. Então, aqui mostra que as ações, você consegue carregar elas ao longo de muito tempo. O Barsi, por exemplo, ele tem ações do Banco do Brasil há 50 anos. E o Banco do Brasil continua aí, pagando excelentes proventos, só que ela saiu de centavos, hoje custa R$30, já bateu 60 e tal. Então, ter a cabeça de olhar para a empresa, não para o mercado. Porque o mercado, ao longo do tempo, ele vai seguir o resultado fatalmente ele vai seguir o resultado da companhia. E outra coisa também é ter a educação financeira de que não compre. Essa é uma frase de John Remid, é um pensador financista. Ele fala: não compre uma carteira de R$300 para colocar R$10 dentro dela. Compre uma carteira de R$10 e coloque R$300. Ou seja, se ao longo do tempo você economiza, no futuro você colhe excelentes frutos. Hoje eu olho o jovem da minha idade, o sonho dele é ter carrão e tal. Às vezes é melhor você deixar de ter o carro, mas só que no futuro você ter o carro, não qualquer carro hoje. Então é isso. Obrigado pela atenção, participação, e fico à disposição para alguma pergunta. Muito bom. Esse foi o Gabriel. Muito bem, se alguém parabéns. quiser fazer alguma pergunta, abra o microfone, por favor. Gabriel, e a Bitcoin? Você tem conhecimento? Deixa eu ver o chat aqui. Tem que falar pelo chat. Gabriel, você escutou a pergunta da Marli? Andréa? Oi. Para Gabriel, de compartilhar escutou a a tela. pergunta da Tira Marli? o compartilhamento da tela. Não estão ouvindo, acho. Rosi, o Gabriel está escutando? Rosi, você me escuta, Rosi? Acho que tem que fechar aqui. Abre. Ah, tá aqui, ó. Rosi, Então, você me escuta? É que ele não estava vendo como fazer o descompartilhamento.
Ok. Tem alguém aqui com a mãozinha levantada, Andréia? Você vai olhando as perguntas, por favor? A Marli já Eu acho fez que é uma o Emílio. pergunta. Eu A tinha Marli feito fez uma... Gabriel, eu sei que você está falando de bolsa, né? Mas e da Bitcoin? Você tem algum conhecimento? Compete, não compete? Vale a pena, não vale a pena? Ouviu? Desculpa, quem falou, a Marli? Sim, Quem falou? Você pode, por favor, repetir, porque ele não ouviu. tá bom. Gabriel, tá ouvindo agora? Tá. Então, eu sei que você está falando de bolsa de valores, mas como é investimento, vamos falar de investimento. Sobre a Bitcoin, você tem algum conhecimento? Compete, vale a pena, não vale a pena? É risco, não é risco? O que é mais risco? Eu tenho uma cabeça que é assim, o Bitcoin hoje, ele depende muito da cabeça do americano. O Elon Musk fala que é bom, o negócio sobe 20%, fala que é ruim, cai 50%. Então tem bastante oscilação. Só que, se o Bitcoin for, na minha visão, se o Bitcoin for a moeda do futuro, as empresas, por exemplo, uma Suzano, que ela transaciona dólar, em vez de ela transacionar dólar, ela vai transacionar Bitcoin. Então, fatalmente, ao invés de você receber um dividendo em real ou em dólar, você vai receber um dividendo em Bitcoin se o Bitcoin for a moeda do futuro. Então, na minha visão, não cabe ao risco de você apostar, porque isso daí é uma aposta. Eu não conheço ninguém que conseguiu me explicar o que é. Tanto é que é por isso que eu não tenho. Então, no dia que alguém me explicar o que é verdadeiramente, aí pode ser. Mas eu acho que cabe você fazer uma apostinha lá em comprar umas moedinhas dessas meia doida. Eu acho que Para vale a brincar pena, um pouquinho, né? Mas o que você falou faz muito sentido, pouco. né? Mas é o que eu falo, se as A empresa empresas vai for a crescer moeda em do Bitcoin futuro, ainda. a empresa vai transacionar essas moedas. Essa é a minha visão. Tá bom, obrigada. Emílio? Oi, Gabriel, boa noite. Boa Parabéns noite. aí pela sua exposição, muito legal, ouvi coisas interessantes, ouvi coisas que eu concordo e ouvi coisas que eu não concordo, mas tudo bem, eu acho que é um pouco relacionado à idade. Eu só queria te falar uma coisa, você abriu a sua palestra dizendo o seguinte, a menos que eu não tenha entendido ou você, de repente, se confundiu na fala. Você disse que o patrimônio não traz renda. Você deu um exemplo de patrimônios aí parado 20 anos, que não gera renda ao proprietário desse patrimônio. Eu queria entender melhor essa sua fala. Não, o que eu quero dizer é que o patrimônio em si, como tem uma frase até do maior investidor da Bolsa, ele fala, o patrimônio nada mais é que para alimentar o ego da pessoa. Por quê? O que paga a sua conta no final do dia é o que o patrimônio te rende. Pouco importa se o patrimônio vale 2, 10 milhões, 100 mil. Então, o que vale é a renda do patrimônio. É isso que eu quero dizer. Por quê? Hoje em dia existem alguns investimentos que você faz, você tem um patrimônio enorme. Só que quando chega no futuro, você é obrigado a se desfazer do patrimônio para você viver. Ou seja, você construiu um patrimônio ao longo do tempo que você tem que vender ele para você sobreviver. É isso que eu quis dizer. Tá certo. Eu acho que eu não concordo. Continuo não concordando então com a tua fala. Eu entendi realmente isso. Eu acho que não é um fato isso. Talvez seja uma análise e não um fato, né? Caiu. Assim, primeiro, eu acho que a pessoa constrói um patrimônio para ele usufruir durante a vida dele. Chega uma hora que ele tem que vender mesmo. A menos que ele queira deixar de presente para alguém, né? Senão, ele constrói durante a vida e vende. Esse é um fato para quem pensa em venda. Agora, existem pessoas aqui, inclusive, nessa palestra, na sala, que vivem com retorno de patrimônios, no caso, imóveis, como eu mesmo, e outros, né? Eu vivo relativamente bem com uma renda de um patrimônio que não está envolvido em ações. Tenho ações também? Tenho, porque é uma forma de investimento. Mas cheguei nas ações com o rendimento do meu patrimônio imobilizado, né? Então, eu acho que...
Eu só para a minha colocação. Eu acho que o meu patrimônio me gera renda. Entende? Emílio, Gabriel, Eu entendo. Mas o que eu quis posso dizer dar assim, uma palavra? o imóvel, tudo bem, eu não digo isso, porque quando eu invisto numa empresa, automaticamente eu estou investindo num imóvel. Isso é fatal. Por exemplo, quando você investe na Klabin, você é sócio das fazendas da Klabin, não deixa de ser um imóvel. Sim, Só, sim. só que é uma forma que essa visão de você ter um patrimônio que você chega numa certa idade, você tem que vender ele para viver, ou seja, você vai chegar numa época, e eu tenho uma frase da minha mão, dinheiro, onde você tira e não põe, acaba. Então, o que acontece? Sim. Quando você tem imagina, quando você tem uma empresa, por exemplo, se você pegar o Alfredo Setúbal, o dono do Itaú, qual que é o patrimônio dele? É óbvio que ele tem uma casa na praia e tal, mas o patrimônio dele são ações do Itaú, que dão uma bela aposentadoria para ele. Ou seja, ele não vende as ações. Por quê? Porque as ações provêm para ele recursos, ou seja, ele não precisa deteriorar o patrimônio dele para ele poder viver. Ele vive do rendimento do patrimônio dele. Isso que eu quis dizer. Ô, Gabriel, Não, Emílio, ok. posso dar um palpite? Pode. Pode. É a parte, É uma parte, né, Ribeiro? É uma parte, pode dar Isso, uma parte. Pode ser? claro. Então, é assim, no meu ponto de vista, eu entendo muito bem o que o Emílio está querendo transpassar aí, entendeu? O que acontece? E entendo também a posição do Gabriel em termos de investimento. O que o Gabriel está dizendo, de um lado, que a probabilidade de você multiplicar o seu patrimônio é através do mercado variável. E o que o Emílio está dizendo é o seguinte, que através do patrimônio dele, né, ou de qualquer outra pessoa que tem um imobilizado, tem um rendimento suficiente para sobreviver. Então, são duas situações, né? A capacidade de multiplicação de renda e de patrimônio e a capacidade de você ter uma renda permanente que te dê sustentabilidade. Então, assim, e você tem aí, quando você tem um patrimônio imobilizado, você tem um problema de liquidez. Então, se você precisar de um capital maior para resolver algum problema, até mesmo para investir em outro investimento, você não tem a liquidez. Então, é assim, os dois lados, ao meu ver, estão corretos, né? Um na capacidade de multiplicar e o outro na capacidade de se manter. Essa é a minha opinião. Não, e tem um outro fator também, que é, por exemplo, quando a pessoa ele tem um capital imobilizado, ou seja, só em imóvel, o que acontece? Se você tem uma crise imobiliária, tudo cai. Ou uma crise econômica agora, ninguém tem dinheiro para pagar o aluguel, não pode corrigir o aluguel. Quando a pessoa ela tem participação, por exemplo, hoje para você comprar um imóvel, você precisa de um exemplo, um imóvel de R$1 milhão. Hoje, na Bolsa, com R$1 milhão, você consegue segregar, ou seja, você consegue ter, por exemplo, 250 mil em 4 empresas e setores completamente diferentes. Ou seja, se você tem uma crise de um banco, o banco sofre, só que você tem outras 3 classes de ativo que eles vão continuar te rentabilizando. Então, e além disso também, para você ter uma renda de imóvel, você precisa de um belo de um patrimônio. Por quê? Porque o imóvel, o custo dele é super alto. Agora, uma ação na Bolsa hoje, exemplo, com um imóvel de R$2 milhões, você não consegue ter uma aposentadoria digna. Agora, com R$2 milhões hoje na Bolsa, você consegue ter uma aposentadoria muito boa. Tanto é que nos preços de hoje ainda é muito melhor que isso. Lembrando que não, tudo bem, Gabriel. Eu só Conceição vai falar? eu só fiz a minha colocação. Emílio, Eu levantei minha mãozinha para falar. Peraí, deixa eu encerrar. mas aqui é uma parte. Deixa eu encerrar, porque eu não encerrei. Deixa ele falar, mano. Isso é uma parte. Da Rosinha com o Emílio. Emílio, Eu não encerrei. Eu tive uma parte na minha pergunta. Então, mas Emílio, eu vou fazer uma outra parte na sua pergunta. Eu sofro aqui em casa a mesma coisa do que você está dizendo. Tá bom. Porque eu sou pelo imóvel. Eu acho que a gente tem que ter um imóvel. E você, é a mesma coisa que você. Você tem um imóvel, aí você vive
dos aluguéis do imóvel, mas aí você pega aquilo e joga em ação, ou numa bolsa, ou numa renda variável, qualquer coisa. Você faz com que aquele rendimento que você tem, ele cresça mais. Eu fui aprender a pôr um pouquinho na bolsa, o Gabriel, mas a minha vida inteira foi de pegar e ter patrimônio, porque eu acho que isso, na nossa cultura e na nossa idade, eu acho que isso é demais. O Gabriel, ele fala para mim assim, olha, se um dia acontecer alguma coisa com você, me desculpe, eu vendo tudo e ponho tudo na bolsa. Eu não concordo. Eu vou falar, eu vou vender, Então, eu vou vender antes de você. Mas eu acho que isso que você falou é uma coisa bem boa. Você não fica limitado só ao seu patrimônio, à rentabilidade do seu patrimônio. Você procura diversificar em outras áreas. Isso eu estou de acordo com você. Exato. Exatamente. A palavra exatamente. é essa, gente, é diversificar. Bom, dá licença que eu estou falando, senão vão me interromper toda hora aqui, e eu não acabo o assunto e o negócio vai longe. O negócio é o seguinte, tá certo, tem que diversificar, tem que ter aí os investimentos de modo geral. O que eu estou falando para o Gabriel é que no início eu não concordei com a abertura que ele fez nas colocações dele, que são todas pertinentes, todas têm a sua certeza, e existe uma diferença de cultura na nossa idade, assim como a Rosi deu um exemplo. O que eu quis dizer é o seguinte, eu entendo por experiência própria, por viver isso, que ele não pode falar que o patrimônio não te traz renda. Eu sou prova viva que o patrimônio me traz renda. Agora, se esse patrimônio nem é tão alto assim, esse patrimônio também, como o Ribeiro falou, se eu precisar vender, ele não tem liquidez, tudo está certo, tudo correto, mas que o patrimônio traz renda, e que eu não me arrependo de viver dessa renda há 20 anos, eu não me arrependo, é só um exemplo, né? Agora, lógico, eu acho que interessante é diversificar, mas casa alugada, Rosi, não deixe seu filho fazer sua cabeça para você comprar só ações. Compre casa e alugue também, é meu conselho de experiência de vida. Obrigado, Gabriel, e parabéns, viu? O Emílio, Mas o Emílio, peraí. O Emílio, eu tenho CDB. Não, mas o Emílio, tem uma coisa que eu te digo. Não é que eu não invisto. Não é que eu não invisto em imóvel, eu invisto em imóvel, mas os imóveis das empresas é muito mais, na minha visão, é muito mais produtivo do que você alugar. Essa é a minha visão. Conceição. Ok, Gabriel, ok. Boa noite, que discussão linda, né? Muito bem. Gabriel, eu tenho ações, né? Claro, aprendi também, já ganhei dividendos, olha que coisa maravilhosa. O que eu quero que você explique é o seguinte, por exemplo, eu vou comprar ações da Comgás, né? Vamos lá dizer que ela custa, como exemplo que você deu, R$3 e alguma coisa, não sei nem se era esse o valor. Eu quero saber se existe uma cota mínima para que você, por exemplo, compre ação. Por exemplo, eu posso comprar só uma ação? Ou eu preciso comprar um lote de ações? Não, você consegue comprar só uma, que é o lote fracionário, que é de 1 a 99. Você compra de 1 a 99 o número que você quiser. Depois você vai para o lote padrão, que é o lote de 100, 200, 300, 400, 1.000, 10.000 ações. Mas você consegue comprar, por isso que tanto é que eu falei, uma ação do Banco do Brasil hoje é R$28. Você chegar lá na bolsa com R$28, você é sócio do Banco do Brasil. Você consegue comprar 1, 2, 3 ações. Mas é lógico que, por isso que a cotação ela é importante, porque quanto menor o preço, maior é o volume de proventos que você vai receber, né? Quanto menor você paga, né? Certo? É isso, Conceição. Está respondido? Então, agora Ieda, Roberto. Vai, Ieda. Não, sou eu mesmo. Parabéns, viu, Gabriel? Foi muito boa essa explanação, gostei, viu? Então, minha pergunta é o seguinte, assim como a Emídia, a gente também tem casas de aluguel, que a gente sempre pensa assim, vai ser nossa aposentadoria. Aí um dia um amigo nosso falou assim, poxa, mas por que não fundo imobiliário, que é algo tão mais fácil de conseguir levar do que casa de aluguel? O que você me fala do fundo imobiliário? Essa eu vou dar a minha opinião.
Sim, a sua. Não ganha ninguém coragem, não. Fundo imobiliário e fundo de investimento, na minha visão, é igual o gerente do banco. Você deixa o gestor rico, você não fica rico. E o que vale na bolsa, principalmente, é você conhecer onde você está alocando. Quando você dá dinheiro para um gestor, o interesse não é seu, é dele. Por exemplo, como que o gestor ganha dinheiro? É rentabilidade anual. A maioria dos fundos hoje é 20% a mais que ele consegue superar o índice. Quando chega próximo da rentabilidade, basta você ver as cotações. Eles vendem tudo que é empresa de mais risco, que são as empresas menores, compra tudo empresa grande. Por quê? Porque oscila menos. Ou seja, o interesse não é dele. Não, o interesse não é seu, é dele. Então, é a mesma coisa do fundo imobiliário. Você está deixando o dono do fundo rico, não você. Agora, o que é importante na bolsa é conhecer aonde você está colocando capital. Hoje em dia tem gente que entra na bolsa, o cara quando vai comprar 1.000 latinhas de cerveja, ele vai em 10 mercados diferentes para saber o preço. Ele vai comprar, às vezes, um capital muito superior a esse, ele compra, por exemplo, uma Cogna hoje. É uma empresa de educação, só que o cara compra um volume financeiro super alto, só que ele não sabe nem como que a empresa ganha dinheiro. Então, o que cabe saber é você saber aonde você está alocando capital, e foi o que eu disse, a minha visão é que o gestor de uma empresa, ele gere muito melhor um imóvel do que qualquer outro alocador de recursos. Não que até o fundo imobiliário você tem que estudar, porque existem vários tipos de fundo. Tem o fundo de logística, tem o fundo de laje, tem diversos tipos de fundo, e cada fundo tem o seu, é igual uma empresa. Cada fundo tem sua particularidade. Então, você tem que estudar de mesma forma. Só que tem uma frase do Barsi que é: eu nunca vi ninguém ficar rico com fundo imobiliário. Então, o que te dá potencialidade são empresas. Não existe outra coisa. O que todo mundo tem é empresas. Tem que fazer. A gente nunca investiu, né? Agora eu vou falar uma coisa: esse negócio de investimento em bolsa é viciante, né? Porque tem um mocinho aqui que está viciado, mas só que toda hora olhando se subiu, se desceu. Oi? Isso daí é perigoso. O investimento em bolsa, ele tem que ser o mais monótono, o mais chato possível. Por quê? Quando você fica procurando, o que oscila mais, o que vai subir mais, fatalmente você vai perder. Quando você pega os velhinhos da bolsa, ou o povo os grandes investidores, ele tem um papel que ele carrega por 30, 40, 50 anos, ele não fica trocando, não fica fazendo day trade, não fica fazendo nada. Por exemplo, eu estou comprando aqui há mais de 2 anos o BB Seguros, que é o Banco do Brasil Seguridade. Agora está todo mundo olhando, mas só que você tem que olhar quando ninguém quer. Por exemplo, quando eu comecei a comprar Taurus Armas, elas custavam R$2. Foi quando o Dória começou a falar que as armas não atiravam e tal. Mas só como eu fui lá, estudei a empresa, sabia que a empresa parou de fazer arma via armeiro, estava fazendo via robô, tanto é que agora não dá mais erro. Hoje as ações custam R$23. Mas eu ainda acho muito barato. Nossa. Só que é você analisar e cabe você estudar aonde você está investindo. Por isso que eu falo. Porque quando vem a pandemia, quando você conhece o negócio, você não se assusta. É aí que está mas é bem oscilante, né? Você bem oscilante. Mas obrigada, viu? Tá bom, obrigado. Kido, você está querendo falar, Kido? Eu tô. Pode falar. Aqui. Posso? Você fechou agora, Kido. Abre o microfone. Abri. Aí. Isso. É o Marcos Lucas também. Sim. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Parabéns, Gabriel. Bela apresentação, viu? Eu tenho uma dúvida, Gabriel. No começo da exposição, você botou lá um slide onde ficou claro para mim que jovens devem investir em empresas, né? Você deu até o exemplo da árvore, né? Pode investir numa árvore que demore 30 a 40 anos. E um adulto, um idoso já não, né? Tem que ser no eucalipto, certo? É difícil, é fácil, aliás, você identificar essas características nas empresas, para quem é leigo, por exemplo? Então, Kido,
é óbvio que uma pessoa de maior idade ela vai precisar de um aporte de capital maior. Isso para ele conseguir uma independência financeira. Isso é fatal. Só que tem um dilema que eu falo para minha mãe. Ou você investe numa empresa ou você deixa o dinheiro no CDB. Agora, as pessoas têm paciência de deixar o dinheiro no CDB 10, 15 anos, só que não tem experiência de esperar 10 anos na bolsa, né? Ele fica louco por causa das cotações, né? Então, cabe cada um escolher o que quer. Agora, eu digo a você, é melhor você ser sócio do banco, que ele sempre vai te gerar valor, do que você ficar parado no CDB ou na poupança. Então, não tem... É meio um negócio sem alternativa atualmente. Você pegar os países, os grandes países envolvidos, o dinheiro dele, do novo, do jovem, tá tudo na bolsa, independente da idade, mas é claro que eu, com 20 anos, eu posso tolerar mais risco. O meu capital, eu posso esperar 10, 20 anos. Agora, uma pessoa mais de idade tem que comprar um negócio que já é estável, que já gere dividendos para ele até realocar. Legal. Agora, quero ouvir um palpite teu. Saiu algumas notícias aí, de ontem para hoje, de que provavelmente a Petrobras, né, seja privatizada. Sim. Qual é a tendência disso, em termos de ação? Sobe, desvaloriza? Vou te falar uma opinião. Opinião. E eu estudo a Petrobras ao longo do tempo e eu vou te dar um outro exemplo via Eletrobras. Eletrobras, os grandes investidores estão esperando a Eletrobras ser privatizada, sabe quanto tempo? 60 anos. Nossa. A Petrobras, esse negócio de privatização da Petrobras aparece um ano antes da eleição. Sempre apareceu e sempre vai aparecer. Por quê? E um negócio que eu falo para todo mundo, nunca invista num negócio dependendo de político. Que o político vai fazer tal coisa, vai privatizar, por isso que eu vou comprar. Você sempre vai se dar mal. Por quê? Porque o político sempre decepciona. Ele nunca foi bom e nunca vai ser bom, infelizmente. Então, ele é um negócio que... um monte de gente agora. Estou comprando a Eletrobras porque vai privatizar e vai dobrar. Eu, Gabriel, só acredito vendo na hora que assinar e vender as ações para o mercado. De resto, eu não acredito. Então, nunca invista num negócio dependendo de canetada de alguém ou político fazer alguma coisa. Invista na empresa. Na empresa. Por quê? A empresa, como eu mostrei lá, a Rumo, ela fez agora um projeto, vai demorar 10 anos para construir a rodovia. Mas daqui 10 anos você vai colher o fruto, ela não depende de ninguém, ele tem dinheiro para fazer. Entendeu? Agora, ficar nessa de depender de político nunca foi um bom negócio e nunca vai ser, né? Não tem o que fazer. Tá certo. Valeu, Gabriel. Obrigado. Marcos Lucas, vamos lá? Oi, Gabriel, né? Gabriel, nós já conversamos bastante disso, né? Já passamos dias e dias. Eu, você, Sanches, Ribeiro, discutindo isso. Às vezes também falo com o Marquinhos, e realmente é muito difícil. Mas eu gostaria de destacar 3 pontos. Primeiro, a nossa cultura, né? Tá dando microfonia. Peraí, tá dando microfonia. Espera um pouquinho. Deixa eu desligar o do Ribeiro. Ou eu desligo o meu. Espera, desliguei. Deixa eu só. Aí, deu? Aí, vamos lá. Desliga o teu microfone. Então, eu vejo 3 pontos, né? O primeiro é da nossa cultura. Quando você investe dinheiro, você quer, dali 30 dias, dali 60 dias, ver o quanto rendeu. E, às vezes, você, nesses investimentos que você pregou hoje, você não tem essa possibilidade. Já no que o Emídio faz, você investe o dinheiro e sabe, com algumas dificuldades, talvez, de ter o imóvel não locado ou locado, contar com aquele dinheiro. Mas eu acho que tudo pode estar mais relacionado, que eu acho que
a gente tem mais dificuldade, na realidade, é de estudar, né? Porque você compra o imóvel, põe ele lá para alugar, ele estando alugado, você tem o rendimento. Na Bolsa, ou nesses outros investimentos, você tem que se atualizar diariamente, estudar. O Sanches fala muito sobre isso, né? Estudar como é a história da empresa para que você coloque o seu dinheiro lá e veja como vai render. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Será que é essa a dificuldade que a gente tem? Então, Marcão, eu entendo que assim, tanto é que eu falei de alguns setores da economia que eles são super previsíveis. Por exemplo, a Comgás, agora, 15 dias atrás, ela ganhou a licitação de São Paulo até 2050. Se você pegar a Comgás, os balanços da Comgás é um reloginho. O balanço do Banco do Brasil é outro reloginho. Então, são empresas, elas são super estáveis. O Itaú, ele é super estável. O balanço dele é um relógio. Agora, você prevê um horizonte de tempo mais longo, é o risco que você toma. Agora, o risco está relacionado ao retorno. Então, assim, quando você investe em uma empresa já consolidada, você tem um risco muito mitigado, muito. Por exemplo, as transmissoras de energia são contratos de longo prazo. Ela vai receber, por exemplo, 500 milhões naquele contrato, corrigido pela inflação. Você vai receber 500 milhões corrigido pela inflação, estando a cotação a 10 ou a 50. Entendeu? Por isso que eu digo, você tem que focar na empresa. O cenário macro, é óbvio que ele vai ajudar ou vai atrapalhar. Só que nos setores da economia, tem empresas ruins e tem empresas boas. Por exemplo, o setor de farmácia. Tem a Drogasil. Quem que é a melhor do setor? A Drogasil. E embaixo tem um monte de empresa que não vai para frente. Então, você tem que ir aí onde está a análise de você achar que é o stock picking, né, que fala, que é de você achar a empresa daquele setor e da onde você tira isso. Eu falo para você, às vezes eu brinco com a minha mãe, eu não invisto na empresa, eu invisto no projeto da empresa. Por exemplo, hoje eu tenho ações da Oi. Eu te falo, a Oi, todo mundo critica. Sabe quem que é o CEO da Oi? É o melhor cara de telecomunicações que o Brasil tem, que é o ex-CEO da TIM. Sabe quem é o presidente do conselho de administração da Oi? É o ex-CEO da Vivo. Então, às vezes, eu não invisto na empresa, eu invisto no projeto da empresa. E, fatalmente, se o projeto der certo, ele vai te prover de recursos. Agora, você tem que acompanhar o projeto. Agora, esse negócio de ficar acompanhando diariamente, isso daí eu falo para você, eu fui lá na Taurus visitar, a cotação sexta-feira caiu 10%, só que a empresa continua fazendo 10 mil armas por dia do mesmo jeito. Não mudou nada. Então, ano que vem eu já sei que vai ter volatilidade. Por exemplo, se o Bolsonaro perder, a Taurus vai cair? Vai, só que a empresa continua a mesma coisa. Por quê? Porque a receita dela é Estados Unidos. Às vezes, para mim, é a oportunidade de comprar mais. Então, por isso que cabe você analisar. Às vezes, o mercado ele é irracional. O mercado já diz, é mercado. Quando você chega lá, você vai comprar uma cerveja, está R$5, você não compra. Agora, se está 2, você compra 2. Então, você compra o dobro. Então, cabe você tem que conhecer a empresa. Não tem o que fazer. Agora, quanto aos imóveis que você falou, ele também isso daí é relativo. Por exemplo, o cara comprou um imóvel agora, vai alugar. Na pandemia, ele não conseguiu repassar todo o IGPM que o aluguel dele é atrelado. Ele não conseguiu passar, porque o cara não vai ter dinheiro para pagar. Um monte de gente perdeu o emprego e aí paga o aluguel como? Então, você também tem variáveis que é de mesma forma. Só que tem uma diferença. No imóvel, o imóvel ele é imobilizado, ele está lá, você não tem o que fazer. Agora, na empresa, o empresário que é bom, por isso você tem que investir, às vezes, nas pessoas, você dá um limão seco, ele faz uma limonada. Então, você tem, por exemplo, o caso da Eternit. A Eternit proibiu o amianto, os caras já inventaram telha solar. Então, não é aquele negócio. Agora, se você tem um imóvel, como você falou, nasce uma favela do lado, seu imóvel vale quanto? 1/3 do valor. Agora, o empresário, ele desenvolve o setor. Então, mas aí você não acha que aquilo que eu comentei, por exemplo, eu tenho dificuldade eu tenho vontade de entrar nesses investimentos, mas não tenho paciência de ir lá ver, de saber.
de entender, eu não já saí já da escola faz tempo, né? Então não quero ficar lá olhando. É essa que eu acho a dificuldade. Talvez mais clareza, mais consultoria, não sei como. Mas é uma dica que eu posso te dar, olhe as coisas que você usa no dia a dia. Por exemplo, você tem uma conta no Itaú. O Itaú é bom para você? Às vezes, a análise não é só de olhar balanço, não. Às vezes, a análise é de um mero... Você foi lá, o cara prestou um serviço, o serviço foi excelente. Opa, vou olhar essa empresa porque ela entrou no meu radar. Então, às vezes, não é mero... Às vezes, eu vou nos lugares e fico olhando. Então, é assim... Não tem o que fazer. Tem que analisar e estudar. Isso daí não dá para correr, porque tem que saber. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ah, Rose, vai lá. Abre o microfone, Rose. Aí. Oi, Gabriel. Adorei a palestra. A gente já tem conversado também. Me explica. Eu sou zero à esquerda, não entendo nada. Aonde eu vou? Se eu tenho um capital e eu quero investir, aonde eu vou? Quem vai me direcionar e vai fazer esse estudo? Ou eu que tenho que estudar cada uma como você estuda? Então, você pode ter o gestor, você pode ter o assessor, mas foi o que eu falei, o interesse, às vezes, ele não vai fazer os seus interesses. Se você der dinheiro na mão do gerente do banco, ele vai fazer o seu interesse ou o dele, ele vai fazer o dele. Já me falou isso. Então, fatalmente, você vai cair nesse paradigma e vai ter que fazer. Agora, você vai ter que estudar, abdicar um pouco de tempo, isso não tem o que fazer, vai ter que... Agora, existem empresas que não precisa você também estudar muito e ser um gênio. Por exemplo, o Itaú está aí há não sei quantos anos, o Banco do Brasil está aí há 200 anos. Ele vai estar daqui 100 anos? Eu acredito que sim. Então, você tem algumas empresas aí que já estão mais que provadas, né, no mercado, mas agora cabe análise. Além disso, a análise é importante por quê? Por exemplo, no Covid, as ações saíram de 120 mil pontos, chegou a 70, chegou a 64. Aí que vai, porque quando você não conhece a empresa, você se desespera e vende. E é o pior momento para você vender. Agora, quando você conhece a empresa e você sabe como que a empresa está indo, a empresa está num caminho que você vê num projeto de crescimento tal, e você vê que aquele caminho é próspero, você aproveita na crise e compra mais. Agora, se você não conhece, você não compra. Entendeu? E, por exemplo, o gestor do fundo, outro exemplo. Na pandemia, um monte de gente resgatou. O que ele faz? Ele vende na pior hora. Ele é obrigado a vender. Então, por quê? Porque ele tem resgate. Ele é obrigado a devolver o dinheiro para o cotista, ele é obrigado a vender. Agora, é assim, você tem um dilema. É igual o gerente do banco. Você dá o dinheiro na mão dele, ele vai fazer o interesse dele, né? Então, tem que... Tá bom. Obrigada. Eu tenho uma colocação nesse sentido, Roscler. É assim, eu acho que assim, a gente... Você fechou o microfone, Rosi? É assim, Rose, eu tenho o Gabriel, ele me pôs lá nas ações, foi me mostrando, eu sou meio xereta, então eu fico lá, você vendeu isso, eu não quero, eu só quero que tenha dividendo, é o meu jeito. Só que eu acho assim, por exemplo, quem não tem isso, a gente tem lá, você sabe, né, a gente tem lá no tribunal vários funcionários que mexem com ação. Você abre uma conta na XP, no BTG, na Ágora, que é do Bradesco, e você vai ter alguém, um gestor, que ele vai estudar o seu perfil, ver se você tem um perfil atirado, moderado, até o quanto que você quer arriscar, e ele vai te propor. Aí você vai ter alguém que está fazendo isso. Tudo bem, você vai pagar um pouquinho para ele? Vai. Mas ele, quanto mais ele fizer com que você acredite na Bolsa e invista na Bolsa, mais ele está ganhando. Então, eu acho também que é válido. Eu sou mãe, mas eu concordo e discordo em algumas coisas. Então, eu acho que é válido, porque senão é assim, é o que o Marcos Lucas falou. Eu não tenho vontade, eu não tenho tempo, eu não vou ficar lá estudando empresa, nada.
Eu vou chegar, vou abrir uma conta no BTG, vou abrir uma conta na XP, ou vou abrir uma conta na Ágora, que é do Bradesco, sei lá, vou abrir alguma conta em qualquer lugar, porque eu quero entrar no mercado de ação. E eu vou ter um gestor que ele vai me orientar. E cabe a mim ir pela orientação dele ou não. Então, ele vai falar, olha, pelo seu perfil, a senhora pode comprar, você pode comprar energia, porque energia é estável, não coisa. A senhora quer pôr um dinheiro numa empresa que talvez, olha, ela tem tudo para crescer, mas a senhora pode perder. Então, aí você que vai, ele vai te orientar, mas quem vai dar carta e vai lá, pode comprar é você, entendeu? Então, eu acho que também é válido, se a gente quer, a gente entrar a XP é uma ótima corretora, BTG é ótimo corretor, a Ágora do Bradesco é ótima. Então, eu acho que também a gente não tem que ficar muito preso e falar, o que a gente entende de CDB? Nada. Você vai lá e o que acontece? O gerente fala assim, ó, esse aqui, CDB fácil, não sei lá do que, tá com a taxa melhor. Seu Hélio vem e fala assim, ó, isso aqui tá com a taxa melhor. Você fala, põe. Não é assim? Você confiou na pessoa. Mesma coisa, eu acho que na ação. Eu acho que a gente tem que... já falei aqui, né? Sou meio contra esse negócio, põe tudo dinheiro na ação. Não. Eu acho que tem que diversificar, você tem que ter patrimônio imóvel, você tem que ter CDB por uma hora que você precisar de alguma coisa, você tem que investir um pouquinho na ação, pôr os ovinhos, cada um numa cesta, porque se um quebrar, o outro te garante, entendeu? Mas eu acho que é válido você abrir uma conta na XP, até para falar, olha, eu tenho um dinheirinho aqui que se eu perder, não vai me fazer tanta falta. Na bolsa você não perde, oscila, mas não perde. Então, não vai fazer tanta falta. Eu acho que vale a pena você entrar no... O Nicanor aí está quietinho, ele pode falar um pouco, porque ele tem um genro dele que estava na XP, né, Nica? E o Nicanor é um tenente-coronel, amigo nosso, tá? Que está aqui. E ele pode falar um pouquinho, porque o genro dele trabalha, agora eu acho que é na XP, né? E tem, sim, um gestor. E se você pegar um gestor de qualidade, um gestor bom, eu acho que ele vai tentar te levar para frente, porque é a área dele. Se ele não conseguir levar as pessoas para frente, ele vai ficar ruim. Então, eu acho que vale a pena. Nós estamos aqui com a hora meio encerrada aqui, mas vou pedir para o Nicanor falar um pouquinho se eu estou muito errada nessa minha posição. Fecha aí, filha. Abre o microfone, Nicanor. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Agradeço a participação. O Gabriel, já virei fã do Gabriel já há algum tempo, pela dedicação, pelo entusiasmo, pela perseverança, e principalmente porque eu sei que é difícil esse braço de ferro com a Rosi. E parece que ele tem tido sucesso nessa empreitada. Então, em primeiro lugar, os meus parabéns aí para o Gabriel. Com relação às ações, eu ia te perguntar uma coisa, Gabriel. Eu sei que é o grande segredo e todo mundo quer saber isso, o momento de comprar e o momento de vender uma ação. Eu ia te perguntar, você tem se mostrado já há algum tempo estudioso em alguns casos e busca algumas empresas para poder estar tendo sucesso nessas suas ações. Você chegou a ver alguma coisa da IR Brasil? Eu cheguei a ver e eu gosto. Até hoje a gente comprou um pouquinho. Por quê? O setor dela é o de resseguros. A seguradora já é o melhor negócio do mundo. Por quê? Porque ela recebe o dinheiro antes de todo mundo. Ela recebe o dinheiro, aloca numa renda fixa porque ela é obrigada a ter liquidez. Ou seja, ela aumenta o dinheiro que ela já recebeu e a sinistralidade é muito baixa. Agora no Covid foi maior. Só que no IRB, você tem um cara lá dentro, que é o Antônio Cássio dos Santos, que é o presidente do Conselho de Administração, que eu vou te falar que ele é um dos melhores economistas do nosso país. Então, e outra coisa, você sabe quem é o dono do IRB? É o Bradesco e o Itaú. O Bradesco e o Itaú, eles colocaram 8 bilhões de reais dentro do IRB a R$ 7,00 por ação, R$ 6,90 e pouquinho. Hoje, as suas custam R$ 5,00. Eu, Gabriel, nunca vi Bradesco e Itaú perder dinheiro. Então, mas só que você tem um caso ali que você vai demandar de mais longo prazo.
Só que é uma empresa que ela vale 6 bilhões na bolsa e tem 10 no caixa. Então, ela é uma empresa, só que o mercado vai ficar por um bom tempo, porque teve a fraude e tal. Só que é uma empresa, assim, existe outra para fazer resseguros? Não tem. Então, ou ela faz, não tem outra. Então, é aquela empresa... A queda dela foi muito grande também. Você acha que já chegou no fundo do poço já ou não? Isso daí eu não vou ter bola de cristal assim, mas assim, eu acho que se você ir comprando ao longo do tempo, eu acho que o IRB pode ser um bom. Chegar a R$40 de novo, eu não almejo isso, mas eu acho que ele pode te dar uma renda legal, e ele já começou a pagar dividendo, né? Tá pagando aí 30 centavos aí no semestre já. E se você pegar agora, hoje saiu o resultado dele de setembro, deu aí um prêmio de 750 milhões, já começou a dar lucro, né? É isso aí. Eu acho que é um projeto, é aquele negócio, é um projeto. Dá para... cabe análise. E eu adoro essas coisas que tá todo mundo falando mal, né? E quando tá todo mundo falando mal, já tá igual bater em cachorro morto, né? Às vezes você pega umas coisas bem interessantes. Muito bem. Parabéns, Rafael. Parabéns. Andréa, nossa protocolo. Oi, boa noite. Boa noite, Andréa, nosso protocolo. Nós aqui já passamos meia hora da nossa reunião. Então, eu vou pedir para você, por favor, fazer a nossa estatística para a gente encerrar, sem antes agradecer a todos que aqui estão e que nós aqui do Satélite, o que nós fizemos? As nossas reuniões são agora diferenciadas. Nós fizemos uma reunião entre todas as companheiras. Para quem não sabe, nós somos 22 companheiras. O Rotary Satélite Independência é formado apenas por mulheres. Estamos esperando algum homem bem corajoso para entrar. E a gente diversificou a nossa pauta mensal. Então, nós temos primeiro uma reunião que nós tratamos as ações do satélite, quais ações que o satélite vai fazer. Nós temos uma segunda reunião que se chama Quem Sou Eu? As companheiras fazem um relato de suas histórias de vida. Nós temos uma terceira reunião, que é uma reunião normal, como a primeira, e nós temos a última reunião, toda a última segunda-feira do mês, uma palestra, que já tivemos a palestra da Maria Paula, agora tivemos a palestra do Gabriel, e em novembro vamos ver qual palestra que teremos. Estamos esperando a palestra da Lucy, que está aqui quietinha, mas estamos esperando. Então, e se alguém assim tiver a indicação, falar, olha, falar sobre esse tema é legal, tal, nós estamos abertos. Por quê? Porque toda a última segunda-feira do mês temos uma palestra. Então, eu vou passar agora para a Andréa para fazer a nossa estatística, para nós podermos encerrar a nossa reunião. Bom, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a todos pela presença, a reunião foi excelente. Gabriel, show de bola, muito obrigada aí pela palestra, excelente. Agora, a gente gostaria que você fizesse uma lista e passasse para a gente com os melhores investimentos, onde a gente não vai perder nunca dinheiro, tá ok? Em ordem, bonitinho, pode providenciar e mandar para a gente, ok? A gente quer em ordem, certo? Sem falhas. Bom, nós estivemos aí do nosso clube, nós estivemos em 85% com 85% de presença. Obrigada, meninas. Foi uma presença bem legal. E nós tivemos 27 convidados. Eu gostaria de nominá-los, porque foi muito, muito bacana a presença de todos. Primeiro foi o Gabriel, que é o nosso convidado especial, o senhor Nicador, muito obrigada. O Benito, nós tivemos uma presença bem maciça aí do nosso clube padrinho, né? Que o Benito, o César Ribeiro, o Emídio, do Independência, o Sanches, o Luizinho, o Kido, o Roberto, o presidente Ribeiro, né, que está aí, o Marcos Lucas, esqueci alguém e a Juliana, né, que é cônjuge, do Michel. Esqueci alguém do clube? Sim, o Pedro, sim, o Pedro, está aqui, eu botei aqui, é que eu mudei a ordem. Agora, uma pessoa, eu não conheço, o senhor Nelson J. Leone, estava aí presente. Meu pai. Ok. O senhor Guilherme Hadler, o Rafael,
Elisane, Fabiola, Marco Molinari, Redmi, Ana Pérsia, Sandra, Andréa Robles, Márcio Siqueira, Gláucia Cavaniche, Laércio Toporkov, muito obrigada, Laércio, Ana Amélia e Michele Lopes. Eu não sei se houve alguém com o nome iPhone que eu estava tentando procurar e não consegui identificar, até pedi, mas eu acho que tinha um iPhone sem nome. Alguém acho que era a Juliana. Acho que era a Juliana. Não, a Juliana estava aparecendo o nome dela. Depois, se eu me esqueci de alguém, eu peço perdão. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Realmente valeu a pena, a palestra foi muito boa. A gente sempre aprende, né? E ainda mais no quesito que a gente é muito... Eu sou completamente analfabeta com relação a esse conteúdo, mas a gente vivendo e aprendendo, né? Como sempre. E como estamos num horário avançado já, gostaria de passar a palavra para a Rosi para ela finalizar a nossa reunião. Tá ok? Rosi? Vai. Eu vou finalizar a nossa reunião sem antes tirar um print da nossa tela. E peço, então, a todos uma saudação rotária às bandeiras da PANOP. Peço a Andréia ou a quem está fazendo a gravação, acho que a nossa secretária Conceição, terminar a gravação, e aí quem quiser ficar conversando um pouquinho, ok, e quem precisar sair também, ok. Muito, muito, muito obrigada, gratidão a todos.